Olá, meus queridos alunos da Escola Paulo Dantas, meus queridos alunos do segundo ano. Aqui é o professor Odilon Pimentel e hoje nós vamos ter nossa aula de Biologia. E hoje, professor, o que é que a gente vai estudar? Vocês devem lembrar que na aula passada estudamos sobre os protozoários. Vimos sobre, a classificação deles de acordo com o tipo de locomoção, né? Os ciliados, os flagelados, né? Aqueles que têm pseudópodes, né, que têm falsos pés, como é o caso da ameba, né? Enfim, a gente estudou um pouco sobre isso, né? Então, só para dar uma recordada, os protistas, né, porque a gente já estudou inclusive o reino Monera das bactérias, os protistas são divididos em dois grupos, só para dar uma lembrada. Os protozoários, que são eucariontes, né, tem um núcleo organizado, o material genético se encontra no interior do seu núcleo, né, do núcleo celular. São unicelulares, faltou vírgula aqui, perdão, faltou uma vírgulazinha, uma separação aqui. São eucariontes porque têm um núcleo organizado, são unicelulares porque são formados apenas por uma única célula, e são heterótrofos, porque eles não têm capacidade de produzir seu próprio alimento e por isso se alimentam da matéria orgânica ali no ambiente em que eles vivem, né? Algas. Algas também faz parte do grupo dos protistas. São eucariontes, assim como os protozoários, podem ser unicelulares e vai existir espécies pluricelulares, multicelulares, sem tecidos, não possuem tecidos especializados, né? São autótrofos, produzem seu próprio alimento através do processo fotossintético, pela fotossíntese, em que essas algas pegam a luz do sol, pegam gás carbônico, pegam água e conseguem produzir um glicídio, né, um carboidrato, um açúcar, consegue produzir glicose, né, que é o açúcar que utiliza na sua alimentação. Seria tão bom se os seres humanos fossem assim também, né? Seria o fim da fome no mundo. A gente só ia precisar pegar um pouco de gás carbônico no ar, beber um pouco de água e ficar um pouco no sol. Pronto, a gente ia produzir dentro da gente, na nossa pele, se a gente tivesse os pigmentos necessários, a gente ia produzir nosso próprio alimento. Mas fazer o quê? Somos heterótrofos, né? Precisamos nos alimentar de outros seres vivos. E a disponibilidade desse alimento em algumas regiões do mundo é um pouco escassa. Enfim, deixa essa reflexão um pouco de lado, né? Embora não deveria. Mas vamos lá. Ameboides. Só para recordar aqui, ameboides locomovem-se por pseudópodes, né, falsos pés, vocês devem lembrar, isso aqui é apenas rememorando o que a gente viu na aula passada, que são expansões alongadas emitidas pela célula. Exemplo, a ameba, a gente viu isso. Os ciliados, né, que locomovem-se por cílios, filamentos curtos e numerosos. Exemplo, paramécio, a gente viu também. Está no material da aula passada. Os flagelados locomovem-se por flagelos, são aqueles rabinhos, né, parecem rabinho, mas não vamos falar rabinho. A gente é biólogo, a gente não vai estar falando rabinho, cauda, não, flagelo. Tem que falar o correto. Então são filamentos longos e pouco numerosos. Exemplo, tripanossomo, né, que causa a doença de Chagas. E esse aqui, o Trichomonas vaginalis, causa, é uma doença sexualmente transmissível que causa problemas, né, de infecção na vagina. Os esporozoários são diferentes dos outros três, porque enquanto esses outros três têm formas de se locomover, aqui falsos pés, aqui cílios, aqui flagelos, esse aqui não tem nenhum tipo de sistema de locomoção. Então são parasitas, não possuem estrutura de locomoção. Exemplo, plasmódio causador da malária. Vamos lá, o que é que a gente vai ver hoje? Isso aí foi só uma recordação. O que a gente vai assistir hoje, né, ver hoje, são as principais doenças causadas por protozoários. A gente viu que as bactérias causam doenças, vírus causam doenças e existem protozoários, muitos que causam doenças. Vamos começar pela amebíase. A amebíase é uma doença causada pela ameba. É causada por qualquer tipo de parasita ameboide do gênero Entamoeba. Este cisto é capaz de sobreviver de forma inativa por 45 dias, até 45 dias, embaixo das unhas do seu hospedeiro, tá vendo? Pois é. Você que não gosta de lavar as mãos, hein? 45 dias debaixo da unha. Caso o parasita se instale na corrente sanguínea, poderá chegar até o fígado da pessoa contaminada, causando abscessos amebianos. Ele começa a perfurar os tecidos, não só do fígado, mas do intestino também, viu? Começa a causar ulcerações, pequenos buracos, né? Ele vai furando os tecidos. Quais são os sintomas? Diarreia com sangue
e dores abdominais, inflamação, ulceração ou perfuração gastrointestinal, que eu estava falando, né? Começa, claro, que a ameba ela vai causando esses danos e aí com isso vai ocorrendo sangramentos. Anemias, porque você está tendo perda de sangue, leves ou moderadas nessas anemias, devido à constante perda de sangue através das fezes. Meu amigo, você está vendo que está saindo sangue nas suas fezes, um bom médico vai pedir para fazer um exame de fezes e saber o que é que está acontecendo, né? Então aqui, mais ou menos, eu tenho aqui a entamoeba histolítica, né, que é uma espécie que causa a amebíase nos humanos. Então existe a ingestão, você geralmente vai comer alimentos contaminados, que vai ter os cistos da ameba, ou água contaminada, né? E, isso vai ficar dentro de você, vai ficar prejudicando seu intestino, seu fígado, e depois vai haver a eliminação das fezes. E aí é onde é que está o perigo, porque essas fezes, dependendo, ela pode contaminar, né, onde elas vão ser despejadas, onde elas vão ser colocadas, pode contaminar alimentos. Então, as fezes, por exemplo, num rio, pode contaminar um rio que alguém usa a água do rio para fazer uma irrigação. Pode contaminar os alimentos que estão sendo irrigados, outra pessoa vai comer aquele alimento. Por isso, minha gente, muito cuidado na hora de tratar o alimento quando chega da feira, viu? Eu recomendo demais. Pegue todas as hortaliças, as frutas, né? Alface, coentro, essas coisas, lave em água corrente. Depois você pode pegar ali uma baciazinha que você utilize sempre para isso. Você coloca tudo ali dentro, coloca água até cobrir tudo. E para cada litro de água que você colocar ali, você coloque uma colher de água sanitária, certo? Uma colherzinha de água de sopa, né? De água sanitária para cada litro. Então, se você colocou 5 litros, coloca 5 colheres. Deixa ali 20 minutinhos, coloca, derrama aquela água fora pelo ralo e depois você vai lavar tudo em água corrente. Eu dou a seguinte dica também, porque esses alimentos eles vêm cheios de agrotóxicos, né? Vários estudos científicos mostram que o bicarbonato de sódio chega a retirar mais de 90% do agrotóxico presente nos alimentos. Então, quando você fez esse tratamento com hipoclorito, que no caso é a água sanitária, você faz o seguinte: enche, lava, enche de novo de água até cobrir tudo de novo, e para cada litro de água que você coloca o bicarbonato de sódio. Mexe bem, certo? Deixa ali descansando mais 20 minutos e vai lavar na água corrente, certo? Você vai sentir que o bicarbonato ele vai funcionando como uma espécie de sabão. Você sente a fruta, você sente o pimentão, o alface, ele fica bem limpo. Você sente com as mãos que ele fica bem limpo, porque é como se estivesse tirando aquela camadinha de gordura, aquela coisa. E aí você vai estar resolvendo 2 problemas de uma vez só. O primeiro problema, matando esses micro-organismos nocivos, usando hipoclorito, usando água sanitária, e também você vai estar retirando a maior parte dos agrotóxicos, viu? Fica aí a dica, certo? Vamos lá rapidinho, porque senão não vai dar tempo e eu não quero que o vídeo fique longo. Doença de Chagas, uma doença terrível que causa inchaço, né, do coração. A doença de Chagas é a infecção causada pelo Trypanosoma cruzi, transmitida por picada do inseto Triatomiae, ou, menos comumente, né, pela ingestão de suco de cana ou alimentos contaminados com os triatomíneos infectados ou suas fezes, por via transplacentária da mãe infectada para o feto, ou por transfusão de sangue ou transplante de órgão de doador infectado. É a chamada doença de Chagas, né? Tem esse insetozinho, o chamado barbeiro. Ele gosta de sangue humano, ele gosta de sangue, na verdade, de outros animais também, mas interessante, ele morde ali, ele pica você enquanto, por exemplo, você está dormindo, você não sente, o aparelho bucal dele tem uma substância que produz um efeito anestésico na pele, você não sente, ele fica sugando o seu sangue, não é através do aparelho bucal que ele contamina você, não, é porque o infeliz, quando ele se alimenta, ele gosta de fazer cocô pertinho do ferimento onde ele estava tomando sangue. Aí fica o ferimento num cantinho e fica o cocôzinho dele, né, as fezes no outro cantinho. O que acontece? Quando ele vai embora, que aquele efeito anestésico passa, começa a coçar. Quando você
coça e ali pertinho está as fezes, você acaba espalhando as fezes sobre o ferimento que ele causou. E é nas fezes que está o condenado do Trypanosoma cruzi, que vai entrar na corrente sanguínea, vai chegar ao seu coração, vai inflamar o miocárdio, os músculos do coração, e isso vai ser um problemão na sua vida, né? Então, os sintomas, a enfermidade, que tem um errinho aqui, a enfermidade se manifesta de formas diversas com o decorrer do tempo. Na fase inicial, a vítima apresenta febre, gânglios linfáticos alterados e dor de cabeça, né? Os gânglios aqui no pescoço, né? Que a gente chama de íngua no pescoço, né? Quando está inflamado, que são as glândulas salivares. A doença permanece instalada e após 10 a 30 anos, 10 a 30 anos, desde a fase preliminar, os sintomas tornam-se gravíssimos, podendo causar a morte. Dentre eles estão fragilidade no funcionamento do coração, já que ele fica enorme, dilatação do esôfago, alargamento do cólon, certo? Aqui o barbeiro, aqui o tripanossoma. Vamos lá, leishmaniose. Também considerada uma das doenças causadas por protozoários. Ela é transmitida por parasitários do gênero Leishmania, através do inseto da subfamília biológica Phlebotominae. Nossa, quase não falo esse nome. A infecção para o ser humano ocorre por meio da picada de inseto do gênero feminino. Sintomas. O principal sintoma é a presença de úlceras na pele. Em estágios mais avançados aparecem períodos de febre, redução do número de glóbulos vermelhos no sangue e aumento do baço e do fígado, que é um insetozinho, e pode causar essas ulcerações na pele, certo? Giardíase, né, também conhecida como giardiose. Esta infecção agride o intestino delgado, né, por meio do protozoário Giardia lamblia. Sintomas geralmente não manifestam reações, mas quando ocorrem são tipificadas com diarreias e fezes com acúmulo de gorduras, cólica, perda ou dificuldade para ganhar peso. Aqui um monte de giardia, certo? Atacando o seu intestino, né? Horrível, né? O seu intestino não, o intestino dessa pessoa, né? Você é uma pessoa que tem muito cuidado com a água, né? Porque, olha, esse danadinho aqui a gente pega na água maltratada, alimentos que não são tratados, foi na feira, segue aquele esquemazinho que eu falei de usar água sanitária, uma colher de sopa para cada litro de água, não esqueça do bicarbonato. Outra dica sobre bicarbonato de sódio. Aqui, eu não sei aqui em Buíque, mas em Arco Verde, tem algumas casas que vendem grãos, essas coisas. Por exemplo, vou até fazer o comercial de ontem, a Casa do Grão em Arco Verde, lá eles vendem no quilo, né? Aí rende bastante do que você ficar comprando de potinho, porque aí não vai render não, viu? No caso, para tirar os agrotóxicos. Mas a água sanitária eu tenho certeza que é barata, né, e é fácil de preparar e vai matar tudo isso, ok? Malária é uma das doenças causadas por protozoários que mais matam pessoas em todo o mundo. Ela é replicada por um protozoário do tipo Plasmódio. Associa esse nome aqui do protozoário junto com a doença. Plasmódio causa malária, né? Tendo no Brasil o maior registro causado pelo Plasmodium vivax, transmitido por meio da picada do mosquito Anopheles, podendo também ser transmitida através de transfusão de sangue. Quais são os sintomas? Dentre os principais sintomas estão dores no corpo, suor excessivo, vômitos, náuseas, diarreias, calafrios e dores abdominais. Está aqui o danadinho do inseto, está aqui o ciclo, certo? Ele tem que estar carregando esse plasmódium, certo? Então aqui nesse momento aqui, o mosquito consome o parasita ao alimentar-se do sangue. Então se ele pica um animal que está com um parasita, o parasita fica no inseto e ele vai picar outro animal, um ser humano, por exemplo, e vai passar para ele, certo? Então aqui explica todo, né, o ciclo que funciona aqui, né? Quando ele pica, fica nas células, né? As células se rompem, né? Aqui ó, acontece a lise das células, que vai produzir mais protozoários. Se um mosquito que não está carregando protozoário pica esse animal, ele vai sugar o sangue e pronto, já vai estar carregando junto de si o protozoário para passar para outro animal, e se esse animal for um ser humano, pronto, aí deu ruim, né? Vamos lá, a toxoplasmose. Também considerada uma doença parasitária, ela é causada pelo parasita Toxoplasma gondii. A principal via de transmissão é através de alimentos mal cozidos,
que estejam contaminados com os cistos infectados do toxoplasma. A vítima também pode contrair a doença se tiver contato com fezes de gato. Olha só, o gato tem que estar contaminado. Não é todo gato, não. Ah, Maria, não quero mais gato em casa. Não, o seu gato teria que estar, né, com esse parasita, né? Se tiver contaminado, né, aí é onde está o problema, né? Ou ainda pode passar se a mãe, uma mulher grávida, uma mãe grávida, tiver com toxoplasmose, né? Eita, trava a língua. Ela pode passar para o seu filho durante o período gestacional. São raros, mas também podem ocorrer por meio de transfusão de sangue. Quais são os sintomas? Em geral, não causa sintomas específicos em adultos, mas podem ocorrer dores musculares e sensibilidade nos gânglios linfáticos, né? São as chamadas ínguas, ao longo de algumas semanas ou meses. Podem surgir também sinais passageiros de gripe. Durante a gestação, em casos de contaminação da mãe, o parasita pode atravessar a placenta e atingir o feto, causando abortos e má formação do bebê. Olha só aqui o ciclo, né? Muito cuidado com o seu gato. Seu gato é um gato que gosta de passear por aí, que gosta de ter contato com outros gatos, né? Olha, ele tem que ter cuidado com isso aqui. Então ele pode estar contaminado ou não. É preciso ter cuidado. E aí as pessoas podem acidentalmente, né, sem perceber, porque às vezes o gato faz cocô em todo canto, enterra ali, as pessoas, né, lidam com aquela terra e acabam acidentalmente contaminando, né, ficando com as mãos sujas, contaminando alimentos na hora de preparar, né. Também animais podem consumir ali ervas ou capim por onde o gato fez cocô e podem ficar contaminados e de alguma forma isso pode vir parar nos seres humanos. A gente não percebe essas coisas, mas pode acontecer. E vocês viram a quantidade de problemas que podem causar a uma mulher grávida. Aqui é para mostrar que tem que ter muito cuidado com a questão com gatos, especialmente se você não tem certeza se seu gato ele não vai ter, aliás, vai ter ou não esse parasita, porque esse parasita, se você entrar em contato, algum pelo do gato contaminado, alguma coisa, você pegar essa doença no olho, olha só o estrago que ele faz no olho, certo? Isso aqui é como se fosse uma ferida, um buraco praticamente que está aqui, né, no olho. Conheço uma pessoa que perdeu o olho, assim, perdeu a visão do olho, né, por conta do parasita que danificou o olho dele. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Peço a vocês que se inscrevam no canal, que deem aquele like lá na aula. Sei que está difícil toda essa quarentena, mas a gente continua com muita fé, com foco naquilo que interessa. Não fique dizendo para si mesmo que você não tem tempo, que está difícil. Não. Não fique dando desculpa para si mesmo. Vamos seguir em frente porque vai dar tudo certo. Logo, logo a gente vai sair dessa pandemia, se Deus quiser. Um abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Fui.